Bom, nesse vídeo, né, eu vou falar mais um pouco sobre esse projeto MLP Mini, né? Eu já falei bastante dele aqui no canal, né? Nos outros dois vídeos, outros três vídeos que eu lancei aqui sobre esse projeto, né? Falei também sobre as versões dele, né? Que vocês podem consultar aqui, né? Também já falei sobre para que ele serve, né? O que ele faz, sobre a origem dele, né? E também sobre os commits, né? Que eu fiz. Então, esse projeto, né? Então, MLP Mini, né? Que foi criado ano passado, né? Tem todo aqui o histórico de commits, né? Vocês podem consultar e tal, dos bugs que eu resolvi, das coisas que eu criei, melhorias e tal, que eu fiz, né? Tudo no ano passado, né? No ano de 2024. É o primeiro commit aqui, né? É bem legal essa história, porque tem muita coisa que eu fiz, né? Ano passado. Se você olhar aqui no histórico, né? Você vai ver que ele foi criado em outubro, né? Dia 15 de outubro de 2024. Esse foi o primeiro commit dele. E o último commit, né? Ele foi criado em dezembro de 2024, né? Dia 30 de dezembro de 2024. Aqui no histórico de commits do Git, né? Se você entrar na aba de commits, ele é um projeto bem longo, né? Que eu desenvolvi em todo o ano de 2024, né? Porque o ano desenvolvendo ele, desde outubro até dezembro, né? Todo esse período de 2024 eu estava desenvolvendo esse projeto aqui, o MLP Mini. E essas versões aqui, né? Eles são desses commits, né? Tá aqui as datas de quando que essas versões foram lançadas. A versão mais recente, a mais estável dele, até a data de gravação desse vídeo, né? É essa aqui que foi lançada dia 29 de dezembro de 2024, né? Do MLP Mini. Essa versão aqui, ela é a mais recente, né? Então ele é referente àquele commit lá, ao último commit, né? Na verdade ele é referente a esse commit aqui de dezembro, né? De 29 de 2024, né? 29 de dezembro, esse commit aqui, ó. Foi quando eu lancei aquela versão. E esse aqui, esse último commit, ele ainda não está atrelado a nenhuma versão. Esse commit de dezembro de 2024 aqui. Mas se vocês baixar o repositório aqui nesse commit, né? Ele já vai estar bem atualizado, né? Já vai estar bem estável para se utilizar e tal. Vocês podem ver, eu já falei bastante sobre ele, né? O intuito desse vídeo é dar mais detalhes, né? Sobre o algoritmo backpropagation, né? Que ele implementa e tal. Se vocês quiserem verem mais detalhes, né? Vocês podem ler as explicações aqui em texto, né? Clicando em ler explicação sobre como que o algoritmo funciona, né? Um pouco da explicação de texto que eu escrevi. Ou também os slides, né? Tudo isso são as explicações que eu criei ano passado, né? Em 2024, né? Tanto em texto, né? Dessa explicação aqui, quanto os slides, né? A imagem que eu tinha criado para explicar esse algoritmo, né? No ano passado eu estava focando nisso, 2024, então eu acabei criando essas coisas aqui. E essa imagem aqui ela é bem legal. E é ela que eu vou focar nesse vídeo aqui. Eu já falei sobre ela nos outros vídeos, mas eu quero dar bastante ênfase nisso, porque é a explicação de como que o algoritmo backpropagation ele funciona. Então, como que se calcula os gradientes, né, das unidades usando o backpropagation? Então, primeiramente, né, cada unidade ele vai receber entradas. Então, temos as unidades da camada A, que recebem x1 e x2 como entradas, né? Então, A1 recebe x1 e x2, e A2 também recebe x1 e x2. Elas produzem suas saídas, aí elas se tornam entradas para a camada seguinte, para a camada B. Aí as unidades B1, a unidade B1 ele recebe A1 e A2, e a unidade B2 ele também recebe A1 e A2, como sendo entradas, né? Então as entradas de uma camada elas vão para a camada seguinte, né? Como sendo entradas da camada seguinte. Aí depois disso, né? Essas unidades da camada B vão produzir a saída, né? A estimativa final. Eu poderia ter mais camadas, eu poderia ter camada C, camada D, enfim, muitas camadas aqui ocultas, né? Isso aqui são chamadas de camada oculta. E a última camada, ela é chamada de camada de saída, ou estimativa, né? Final. Então, no caso, aqui como a camada B ela é a última camada, ela é a saída da rede. Então, o resultado de B1, ou seja, a saída da unidade B1, ela é a previsão B1, e a saída da unidade B2, ela é a previsão B2. Isso aqui no caso seria um vetor, né? Seria um vetor de previsões. Teria dois elementos, né? Que poderiam ser, por exemplo, duas classes, né? E um problema de classificação, por exemplo. Por exemplo, classificação de imagens, né? Que eu mostrei no outro vídeo, né? Ele usa isso. Então aqui, para se calcular o erro, né? Na unidade de saída, o backpropagation ele envolve o cálculo do erro, né?
calcular os gradientes, ele envolve calcular o erro. Esse passo que eu falei até aqui foi a propagação, ou seja, começa aqui na camada A e vai até a camada B. E o que a camada B produzir aqui é a estimativa do modelo, é a previsão final, né? Com essa previsão, eu vou calcular o erro, né? Ver o quanto que meu modelo está errando. E com base nisso, né? Nesse erro, eu vou ajustar então os parâmetros, né? Os pesos, né? Que parâmetros, né? Que pesos, né? Aqui, ó, WA1, B1. Isso aqui seria um peso do que sai da unidade B1 e vai em direção à unidade... Do que sai da unidade A1 e vai em direção à unidade B1, né? Então, origem e destino. Tá sempre assim, né? Já esse peso aqui, A1, B2 aqui, que tá com essa outra conexão, azul aqui ilustrado com essa outra conexão, seria o peso que sai de A1 e vai até B2, né? Ou seja, o peso que faz essa conexão aqui. Então, para cada uma dessas conexões, eu só estou destacando essas que estão em azul, né? Mas cada uma dessas marquinhas cinzas são conexões. Então, elas têm seus respectivos pesos aí para cada uma delas. No caso, o A1, B1 é o peso que sai da unidade A1 e vai até a unidade B1. Já o peso A1, B2 é o peso do que sai da unidade A1 e vai até a unidade B2. Esses pesos eles são números, né? São valores numéricos, são números. Para se calcular o erro, né, das unidades da camada B, ou seja, da camada de saída, da camada final, nós pegamos então a saída dela e subtraímos pelo valor que era para ela gerar. O valor esperado, né? O valor esperado dos dados de treinamento, né? Dos dados que a gente vai treinar o modelo. Isso vai ficar mais claro quando eu mostrar o código, né? Por enquanto eu estou falando só a teoria, né? Então, para calcular o erro das unidades da camada de saída, a gente faz a diferença entre o valor que ela produziu, né, na sua previsão, menos o valor que era para ser, o valor esperado, multiplicado pela derivada da função de ativação dessa unidade. Derivada é um conceito lá do cálculo diferencial, que tem a ver com taxa de variação. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, né? Mais para frente eu vou fazer vídeo explicando melhor sobre isso. Mas entenda que é um número também. Então eu pego a diferença entre o que saiu e o que era para ser e multiplico pela derivada dessa saída, né? Dessa unidade. B2 fazemos a mesma coisa. A mesma forma, só muda aqui os valores, né? Agora é a saída de B2 menos o que era para ser o B2 multiplicado pela derivada da ativação de B2. Então isso aqui é para calcular o erro na camada de saída, na camada B. Então dessas unidades aqui. Aí onde que entra o backpropagation, né? Backpropagation significa retropropagação em português, né? Isso é um termo em inglês, né? Backpropagation. Significa que os erros de uma camada, eles vão se retropropagar, eles vão ser enviados para trás, né? Para a camada anterior. Ou seja, para calcular o erro da camada A, eu preciso levar em conta os erros, né? Todos os erros da camada B. Ou seja, em outras palavras, os erros da camada B, eles vão ser enviados para a camada A, né? Então, em outras palavras, as unidades da camada A, elas dependem diretamente dos erros das unidades da camada B. Isso aqui vai ficar mais claro na explicação que eu vou dar aqui embaixo, né? Nessa imagem aqui. Então, calcular o erro de uma unidade de uma camada oculta, né? Por exemplo, aqui, ó. Se eu quero calcular o erro da unidade A1 da camada A, né? Dessa camada aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que multiplicar, fazer uma soma ponderada, né? Eu vou ter que fazer uma soma ponderada, um somatório aqui de várias multiplicações. E o que cria esse somatório? O que constitui ele? O erro, né, da unidade da camada seguinte vezes o peso que conecta essa unidade da camada seguinte com a unidade da camada oculta atual. Ou seja, quantas unidades eu tenho na camada seguinte, né? Se eu estou calculando os erros das unidades da camada a camada seguinte seria a camada B, obviamente. Aqui eu tenho duas unidades, B1 e B2, né? Nessa camada seguinte. Então, conforme está ilustrado aqui, né? Esses pesos aqui em azul estão destacados, essas conexões que estão destacadas aqui em azul, significa que para calcular o erro da unidade A1 da camada A, eu preciso levar em conta o erro da camada B1, ou seja, da unidade B1 da camada B e também da unidade B2 da camada B.
Se tivesse B3, B4, B5, mais unidades aqui, eu ia levar em conta também, porque todas elas estariam conectadas com a unidade A1. Então, mas considerando esse exemplo, né, onde só tem 2 unidades na camada B, a fórmula fica assim: o erro de A1 é igual ao erro da unidade B1 vezes o peso que conecta a unidade A1 com B1, mais o erro da unidade B2 vezes o peso que conecta a unidade A1 com B2. Mas esse etc aqui é porque poderia ter mais unidades, né? Eu estou generalizando a fórmula. Eu poderia ter mais unidades, poderia ter B3, B4, B5, etc, né? Multiplicado pela derivada da função A1 dessa vez, ou seja, essa derivada sempre vai estar inclusa, né? Em qualquer camada, qualquer unidade que estiver calculando o gradiente, né? O erro dela, eu vou precisar então usar a derivada. Eu falo gradiente, né? Porque é um conceito lá do cálculo, né? Que eu não vou entrar em detalhes, né? Mas a verdade que eu estou calculando é o erro, né? A contribuição do erro, né? Que é essa unidade aqui. O erro dela vai depender dos outros erros, né? Isso envolve, claro, a aplicação da regra da cadeia, né? No cálculo e tal. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas já deu para entender, né? Que o erro de uma unidade na camada oculta depende das unidades da camada seguinte. Esse exemplo só tem 2 camadas, né? A camada A, que depende de B, só, né? Mas poderiam ter mais camadas. Poderia ter a camada C, a camada D, e o processo seria o mesmo. Se tivesse uma camada C, então os erros da camada B, eles dependeriam dessa camada C. E no caso, se tivesse uma camada C aqui no exemplo, né, a camada B ela não seria a camada de saída, ela não seria a camada de estimativa. Ela seria mais uma camada interna, uma camada oculta. Mas enfim, né, deu para entender, extrapolando isso, né, essa explicação aqui, e como que isso se explica, né? Como que isso se aplica. Então, você soma todos os erros da camada seguinte, multiplicando, né, pelos pesos, e aí você calcula o erro da camada oculta, né? Conforme foi explicado aqui nessa explicação. Agora, quanto à parte de anotações, né, do algoritmo, aqui na parte, você pode clicar aqui em ler explicação, né, ou você pode entrar na pasta docs aqui e entrar na pasta anotações do algoritmo, né, que você vai encontrar também essa explicação aqui, que é um pouco mais detalhada em forma de texto, né, contando mais a parte do código mesmo, da execução do código em si. E você também pode entrar aqui na pasta slides e ver essa imagem por aqui também, né, que eu mostrei. Você pode entrar aqui na pasta slides e também informações desses slides, né. Aqui eu cito essa imagem e aqui eu também tenho uma explicação disso que eu falei, que está aqui, que eu tinha escrito também. Então você também pode ler, material que complementa, né. Agora eu vou entrar na parte que é a parte do código, né, que é a parte mais interessante. Se eu clicar aqui em src mlp.ts, é o código, né, que eu tinha escrito dessa rede neural. Nós vamos procurar aqui a função dentro dela. Qual que é a função que faz o treinamento, né, o algoritmo de treinamento, porque aí eu vou mostrar para vocês como que funciona, né. Eu vou falando meio por cima o que esse código faz, né? Então ele cria os pesos, os bias, né, que são parâmetros, né, são os pesos da rede neural. Aqui ele faz uma inicialização aleatória, ou seja, ele atribui valores para esses pesos, valores iniciais, que até então eles não foram treinados, né? Então são valores qualquer, valores aleatórios, dependendo da inicialização que for feita. Se for tudo zero, né, todos os pesos vão ser zero, ou se for aleatório, todos os pesos vão ter um valor aleatório. Ou se for um valor aleatório com uma distribuição normal, né, que é outro tipo de inicialização, ele vai também inicializar de um jeito diferente, mas também aleatório. Enfim, aqui só estou criando a rede em si, inicializando os parâmetros dela. Aí tem uma parte importante, né? Lembra que eu falei sobre calcular erro, né? Ver o quanto que o modelo está errando, quanto que a minha rede neural está errando. Essa função compute train cost, em inglês, né, que eu criei, que significa computar o valor do custo, né? O custo aqui é um termo que significa erro. Então, eu estou calculando o erro, né? Quanto que ele está errando. O erro total, né? Eu estou somando todos os erros, né? Então, eu estou percorrendo cada uma das amostras de treinamento, né? Eu vejo que qual que foi a estimativa do modelo, ou seja, o que o modelo ele produz quando eu coloco essa amostra dentro dele. Qual que é a saída, né, da propagação dessa rede neural, qual que é a saída, a estimativa dela. Repare que aqui não tem nada a ver com o backpropagation ainda. Estou apenas dando uma amostra para a rede neural, ela cospe o valor, ela processa e faz a previsão. Estando certo ou errado, né, ele faz a previsão. Aqui não importa se está certo ou errado, eu vou calcular isso, né? O custo seria a soma de todos os erros. Então,
para cada uma, né, dessas previsões aqui, eu vou pegar a diferença entre o que era para ser menos o que é e levar ao quadrado, né? Então vai ser a soma dos todos os erros ao quadrado desse custo. Aqui eu tenho o custo, né? Ou seja, o erro total. O quanto que a minha rede está errando em geral, né? No total, levando em conta todas as amostras, não apenas uma ou duas, né? Aí eu tenho outras funções para mostrar os parâmetros da rede, né? Log parâmetros, export parâmetros para exportar os parâmetros em forma de JSON, né? Importar parâmetros, né? E aqui tem a parte principal. Uma das partes principais, no caso, que eu vou destacar, né? Que é a estimativa, né? Que eu faço, então, essas estimativas que eu falei, né? Que eu pego, então, as características da amostra de treinamento, né? Das amostras de treinamento. E eu faço a propagação. No caso, a função estimar, ele pega as características de uma amostra, né? Então, ele entende que eu passei uma amostra para ele. A amostra, ele é um number, né? Ele é um vetor, um array. Ele é uma lista de números, né? As características são números. Então, eu passo uma lista de características aqui de uma amostra específica, né? Eu vou armazenando a saída de cada camada, né? Eu crio um vetor para armazenar isso. Então, em cada uma das camadas, eu vou então, para cada unidade, né? O J aqui significa unidade na camada. Eu vou fazer uma acumulação. Ou seja, eu vou pegar o valor, né, da entrada multiplicado pelo peso dela. Lá na imagem eu não dei muito detalhe sobre isso, né, mas cada entrada, né, x1, x2, x3, etc. Cada unidade ela tem entradas, né? E cada entrada ela tem um peso, né? Ou seja, é um valor numérico que é multiplicado por essa entrada, né? Esse é o peso. Então, eu crio uma variável chamada acumulação. Aí eu multiplico o valor dessa entrada pelo peso dela, mais o valor da outra entrada vezes o peso dela, mais o valor da outra entrada vezes o peso dela, etc. Para cada uma das entradas, né? Até aqui eu levei em conta todos os pesos, né? Mas aí eu vou incluir também outra coisa, eu vou incluir o bias, né? Que é um outro peso que eu não dei ênfase na imagem, eu não falei sobre ele, né? Que é um detalhe também à parte. Mas você pode pensar que ele é um peso extra, ele é um peso que não tem nenhuma entrada. Ou seja, depois que você ponderou aqui as entradas vezes os pesos, né? Ou seja, entrada vezes peso mais entrada vezes peso, você vai somar também o bias, que é um valor adicional, é um valor extra, né? Isso também não tem só em redes neurais, tá? Isso aqui tem também, por exemplo, em regressão linear, regressão logística, pesos e bias, né? Isso aqui na verdade seria a equação da reta, né? Essa parte da acumulação aqui que eu vou somando as entradas multiplicando pelos pesos, né? É um tipo de soma ponderada diferente do backpropagation, tá? É um tipo de soma ponderada aqui, e na verdade isso aqui é a equação da reta. Então o bias também está incluso nessa equação da reta, né? Isso aqui tem também lá no modelo Adaline, no modelo Perceptron e em outros modelos, né? Esse aqui é o modelo Perceptron multicamadas, né? O MLP, Multilayer Perceptron. Depois que eu fiz essa acumulação, ou seja, que eu tenho esse valor, né, da previsão aqui, para que essa previsão ela seja feita, eu preciso aplicar uma função em cima dela. Porque até então isso aqui é só chamado na literatura de potencial de ativação. Ele não é chamado de previsão ainda. Para ser uma previsão, eu preciso aplicar uma função não linear, ou seja, que introduz não linearidade nesse dado. Então, aqui eu tenho algumas funções que eu implementei, né? Que eu tinha implementado aqui nesse projeto. Eu pego, cada unidade ela pode ter uma função diferente, né? Mas eu pego qual que é o nome da função. Aqui, né, eu verifico primeiro se a unidade ela tem uma função. Se ela não tem uma função, eu coloco uma função que eu coloquei como padrão. No caso, eu coloquei a sigmoid, né? Aí ele pega qual que é a função que ela usa, né? Se é sigmoid, se é relu, porque tem várias funções, né? Ela pode usar qualquer função que eu definir quando eu criar essa rede, né? Nos parâmetros quando eu estiver criando ela. E aí eu vou adicionando as ativações, né, da próxima camada. Então, ao processar essa camada aqui na propagação, ele vai aplicar então nas unidades dela, né, a função sobre o valor dessa acumulação aqui. Então ele vai pegar a sigmoid e vai aplicar em cima desse valor. A sigmoid ela vai gerar um outro valor. Ela vai produzir um outro valor aqui
que isso é chamado de ativação, de fato, né? Então, a acumulação sozinha ela é apenas o potencial de ativação. E o resultado da função de ativação, né, quando aplicada sobre esse potencial de ativação, é que gera, então, a ativação de fato. Então, de maneira geral, lembra quando eu falei que uma camada, na primeira fase, né, de propagação, ela recebe as entradas, produz suas saídas, e aí ela passa essas saídas para a próxima camada, né, que vão ser as entradas, né, da próxima camada. Esse processo é o que está descrito aqui, porque é um laço de repetição. Para cada camada, para cada unidade de uma camada, processa, né, obtém a estimativa dessa unidade específica, aqui, né, somando os pesos aqui com as entradas mais o bias, vê qual que é a função de ativação que essa unidade ela tem, aplica essa ativação, obtendo, né, a previsão dessa unidade, e aí esse aqui vai ser as entradas da próxima camada. Por isso que eu coloquei próximas ativações, né? O nome dessa variável se chama próximas ativações, né? É o nome que eu dei para se referir ao que vai ir para a próxima camada. Ou seja, quando ele chegar no L1, aqui está no L0, né? Que é a primeira camada. Quando ele chegar na camada de saída, aqui vai ser L1. Ele vai fazer a mesma coisa, vai repetir o mesmo processo, né? Para cada unidade da camada de saída, da camada L1 no caso, né? Dessa iteração aqui, ele vai também fazer a previsão dela, né? Vai aplicar a função, né? Para obter, então, a ativação dela, né? Sobre essa acumulação, mesma coisa. E aqui, no caso, as próximas ativações agora, né? Elas vão ser a previsão final, porque não tem nenhuma camada, né? Na frente dela. Nesse exemplo que eu estou mostrando, né? Eu só tenho duas camadas, né? A e a B. Então, a camada B já seria a camada final. Então, essas ativações aqui, elas não iam ser passadas para uma próxima camada, elas já iam ser a previsão final do modelo. Aí aqui, né, eu fui acumulando, né, as ativações de cada camada, né, armazenando, que podem ser consultadas depois e vão ser usados também no backpropagation, né. Até aqui, isso aqui é o feed forward, né, a fase de previsão. Eu ainda não entrei em detalhes sobre backpropagation, né. Agora, né, que a gente falou sobre isso, vamos falar sobre a função de treinamento, que é onde vai ter de fato o backpropagation sendo aplicado. Aqui ele valida meus dados de treino e tal, está tudo certo, né? Ele vai calcular um erro inicial antes do treinamento começar, para a gente comparar depois. Ele vai imprimir isso aqui no console. Esse erro, né? O erro, enquanto a rede ainda não foi treinada, o erro que estava no início, né? Que obviamente vai ser alto, né? Vai ser um erro estrondoso, bem alto, porque ele não recebeu nenhum treinamento, né? Ou seja, nenhum parâmetro foi atualizado. Tá do jeito que tá, ele fez uma previsão aleatória ali, completamente aleatória. E mostrou, isso aqui é o que estava antes do treinamento. Aí ele vai definir uma variável chamada época, que começa como sendo 0. Por que época? Porque esse modelo ele é iterativo, ele vai ser executado várias e várias vezes, ou seja, para cada época ele vai fazer a previsão, calcular o erro, aplicar o backpropagation, ajustar os parâmetros e ver como que está o erro agora, né? Depois desse passo, né? Depois dessa atualização dos parâmetros. Aí, na época 1, ele vai fazer isso. Na época 2, ele vai, novamente, né, pegar as previsões, fazer as previsões, né, calcular o erro, ajustar os parâmetros de novo. Aí, época 2, vai calcular, ajustar os parâmetros de novo. Enfim, é iterativo, ele acontece de forma iterativa. Então, por isso que tem a época, né? São as iterações de treinamento. Então, tem aqui nesse while, né, enquanto o critério de parada ele não for atingido, né, e enquanto o número de épocas ele for menor que o número máximo de épocas, né, porque tem um limite, né? Então tem duas condições que vão parar o treinamento. Se um critério de parada for atendido ou se atingir o número limite de épocas, porque eu tenho que definir esse limite, né? Eu não posso ficar treinando esse modelo infinitamente, né? Senão vai ser um loop infinito. Aqui eu tenho o contexto do meu modelo, né, que eu vou usar para acessar os pesos e tal, que eu vou usar para manipular eles, né, ou para acessar eles. E aqui que entra a parte interessante, é aqui que começa o backpropagation de fato. Olha aqui, ó. Para cada amostra, amostra de treinamento no caso, né, para cada amostra, eu vou pegar ela, né, e eu vou calcular o erro da camada de saída, ou seja, da última camada. Então eu crio as variáveis aqui que vão armazenar esses erros, né, de cada unidade. E para cada unidade dessa camada de saída, eu vou pegar então qual a função que ela usa, né? Se é sigmoid, se é relu, qual que ela está usando. Vou calcular a diferença entre o valor que era para ser e o valor que ela preveu, né? O valor que ela estimou.
eu obtenho aquela diferença, né? Que eu falei da imagem, né? Que eu estava comentando. Eu vou adicionar essa diferença dentro de gradientes finais, ou seja, que é a variável que eu estou armazenando os erros, né? Dessas unidades, dessa camada de saída, né? Então, eu vou calcular a diferença para cada unidade e vou colocar essa diferença. Mas esse erro ele tem que ser multiplicado pela derivada, lembra que eu falei na imagem? Então, ele vai multiplicar também pela derivada da função de ativação que eu usei. Então, se a função aqui foi sigmoide, então ele vai pegar a derivada do sigmoide naquele ponto lá, no ponto que aquela função ela produziu, né? No ponto que aquela unidade ela produziu. Ou seja, primeiro passo, né? Para cada unidade da camada de saída, eu pego o valor que ela produziu, menos o valor que era para ela produzir, e multiplico ainda pela derivada da função de ativação que ela usou, né? Naquele ponto da saída dela. O ponto que seria o próprio valor que ela preveu. Em outras palavras, seria a derivada daquele valor que ela preveu. Para quem não sabe, a derivada ela vai ser uma outra função. Tá? A função sigmoide ela é uma função? Ela é. A derivada do sigmoide é uma outra função. Então, é isso, né? Eu vou calcular a diferença entre o valor desejado e o valor que foi previsto. E aí eu vou aplicar a derivada, né, sobre o valor que foi previsto também. Eu multiplico essa diferença por essa derivada. Basicamente é isso. Aí aqui, né, só foi a parte de calcular o erro na camada de saída. A primeira etapa do backpropagation, né? Agora vamos para a segunda etapa aqui, que é um pouco mais complexa, mas também é muito simples de entender. Não tem nada de muito complicado nisso. Ele vai aplicar o backpropagation aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai calcular os erros das unidades ocultas, né? Das camadas ocultas, começando da última camada, né, oculta e indo até a primeira, né? Quando chegar na primeira ele para. Então ele vai começar na última camada oculta. Ele começou aqui. Ele vai criar outra variável, né, como de costume aqui, para armazenar os erros, né, os gradientes. Para cada unidade da camada oculta atual, né, ele vai calcular os gradientes com relação à unidade J, né, atual, dessa camada oculta atual. Ou seja, ele vai calcular os erros dessa unidade da camada oculta atual, né? Então, eu estou na camada oculta, que seria a camada A. Lá tem o que? A unidade A1, A2, né, naquela imagem. Então aqui, para cada unidade dessa camada oculta, eu vou calcular o erro dela. Só que lembra que eu falei que o erro de uma unidade na camada oculta ela depende diretamente dos erros de todas as unidades da camada seguinte, né, multiplicado pelo peso, né, que cria essa conexão, enfim. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu crio uma variável zerada, né, chamada gradiente unidade, que é o gradiente dessa unidade em questão, da camada oculta atual. Aí eu vou percorrer, né, no outro laço for aqui embaixo que eu vou criar, eu vou percorrer cada unidade da camada seguinte. Ou seja, para cada unidade da camada seguinte, eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar o peso, né, que cria essa conexão aqui, que são os pesos da unidade da camada seguinte, né, do índice da unidade da camada oculta. Vou explicar melhor. Então, eu vou primeiro pegar o gradiente da unidade da camada seguinte, né? Então, para cada unidade da camada seguinte, eu vou pegar o erro que foi produzido na etapa anterior, ou seja, na camada de saída. Então, aqui eu vou ter calculado os erros de todas as unidades da camada de saída. Como eu estou na camada oculta, eu estou levando em conta os erros da camada seguinte. No caso, a camada seguinte é a camada de saída, né? Então, esses gradientes aqui eu já tenho. Então, para calcular o erro de uma unidade na camada oculta, eu vou percorrer cada unidade da camada seguinte, eu vou pegar o erro dessa unidade da camada seguinte, eu vou pegar também o vetor de pesos que ela tem, né? Os pesos da camada seguinte, né? Dessa unidade aqui da camada seguinte. Aí eu vou pegar o peso de conexão, ou seja, o peso que conecta a saída da unidade oculta atual com a unidade em questão aqui da camada seguinte, né? Desse segundo loop aqui alinhado. Desse for alinhado, no caso. Eu vou somar o gradiente da unidade maior recebe, ou seja, ele é igual ao valor do gradiente da camada seguinte, né? Dessa unidade da camada seguinte aqui em questão, dessa unidade K, desse loop, né? Multiplicado pelo peso que conecta, né?
essa unidade com a unidade da camada oculta, né? Então eu faço uma somatória. Eu faço um somatório, né? Voltando aqui no vídeo, né? Por que somatório? Porque o erro de uma unidade na camada oculta, ele depende, né, dos erros da camada seguinte. Então o que eu estou fazendo é isso, né? Para cada unidade da camada oculta, eu estou percorrendo cada unidade da camada seguinte justamente para pegar esse erro, pegar esse peso que conecta ele e somar, né? Então esse gradiente unidade, ele vai ser a soma de todos os erros, né? Ou seja, melhor dizendo, né, o gradiente da unidade oculta, né, da camada oculta atual, ele vai ser a soma dos erros, né, dos gradientes de todas as unidades da camada seguinte. Ou seja, aplicando para aquela imagem, né, fazendo um paralelo com ela, o erro, né, o gradiente da unidade A1 da camada A, ele vai depender, ele vai ser, melhor dizendo, a soma dos gradientes da camada seguinte, ou seja, da unidade B1 e B2 da camada B, que seria a camada seguinte, né? Então é isso. E aí entra a parte da derivada, a mesma coisa, né? Eu pego qual é a função de ativação que a unidade da camada oculta, né, ela usa. Que função é essa, né? Se é sigmoide, se é ReLU, qual que é. E também pego a derivada. Ou seja, os gradientes da camada oculta atual, ele vai pegar, ele vai somar aqui, ou seja, ele vai armazenar então o gradiente dessa unidade aqui vezes a derivada da função de ativação dessa unidade aqui, da unidade oculta, né? Aqui são gradientes camada atual porque eu criei uma variável, né, para armazenar os gradientes dessa camada oculta aqui. Porque para cada camada oculta, percorre cada unidade dessa camada oculta, calculando o erro, somando, que é a soma, né, de todos os erros da camada seguinte, como eu falei. Aí ele vai somando, então, no caso, o gradiente da unidade da camada oculta, ele é apenas o gradiente dessa unidade, que foi somado, né, foi feito esse somatório aqui, multiplicado pela derivada da função de ativação que foi usada nessa unidade oculta. Aí ele vai adicionar isso na lista dos erros da camada, né? Então, ao executar todos esses laços for aqui várias e várias vezes, né, para todas as iterações possíveis dele aqui, ele vai ter gerado para mim os gradientes por camada, né? Então, eu vou calcular os gradientes de todas as unidades da camada oculta. E aí eu vou somar nessa lista aqui, gradientes por camada, da camada atual, né? Aí isso aqui ele vai ser jogado na lista gradientes por camada. Então, basicamente o que eu estou fazendo para cada camada, calculo os gradientes dela. Eu vou armazenar isso em forma de lista, né? Então, para cada camada, eu vou ter os gradientes então armazenados ali. Mas o importante, que o foco desse vídeo é entender que os erros, né, das unidades da camada oculta, eles dependem dos erros das unidades da camada seguinte, né? Então, esse é o ponto alto, né? Eu estou fazendo um paralelo com aquela imagem que eu criei, né, com esse código que eu escrevi, né? Então, nesse projeto aqui, né, é isso que eu estou explicando aqui, né, de uma forma mais aplicada, mais bem detalhada aqui, né, para fazer justamente um paralelo, né, para ficar mais interessante, né, de entender e tal. Eu vou adicionar esses erros na lista, né, dos gradientes por camada. Eu estou usando o método unshift, né, que eu até coloquei um comentário explicando sobre isso, porque ele coloca o erro, né, no topo da lista, né. Em vez de ele adicionar para o final da lista, ele vai adicionar para o começo da lista, só isso, né. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo sobre isso, né, porque eu quero mais explicar mesmo o foco, né, de como que esse código ele funciona, né, o que ele faz de fato, como que o backpropagation funciona. Feito isso, depois de calculado os erros, né, de cada unidade, de cada camada, nesse processo que eu falei, ele vai atualizar os pesos, né. Então, como é que ele faz essa atualização? Então, para cada camada, né, para cada unidade e para cada peso dessa unidade, ou seja, são 3 fors aqui alinhados, 3 laços de repetição for alinhados. Ele vai atualizar o peso, né, usando um algoritmo bem conhecido chamado gradiente descendente, ou descida de gradiente, né. Em inglês ele é chamado de gradient descent, ou descida de gradiente, né, aqui em português. Como é que ele faz isso, né? Ele pega o peso atual
ele vai somar o quê? Um parâmetro aqui chamado de learning rate. O que é o learning rate, né? Eu não expliquei isso aqui nesse vídeo, nem na imagem, nem nesse código, né? Mas o learning rate, ele é um valor que controla, vamos dizer assim, a intensidade da atualização desse peso, né? O quanto que esse peso vai ser atualizado. Ele é a taxa, ele é chamado na literatura de taxa de aprendizado, né? Ou seja, valores muito altos ele vai aprender rápido, vamos dizer assim, e valores muito baixos ele vai aprender bem devagarzinho, captando mais detalhes, né? Podemos dizer assim. E esse valor precisa ser definido, né? Você precisa escolher um valor que seja bom para o problema que você está resolvendo, né? Mas a ênfase aqui, como é que ele atualiza um peso? Ele pega esse valor multiplicando por quem? Pelo gradiente, né? Desse peso, né? O gradiente, melhor dizendo, em relação a esse peso, né? Multiplicado pela entrada desse peso, né? Essa ativação por camada no índice LK, ele se refere então à entrada desse peso. E o gradiente por camada LJ, ele se refere então ao gradiente da unidade, né? Aí, em relação ao peso, porque eu estou multiplicando, né? Pela entrada desse peso, né? Então, lá no cálculo, né, na regra da cadeia, né? Você calcula a derivada de uma função em relação a um parâmetro específico, né? A um valor específico. De maneira simplificada, é isso que está sendo feito aqui, de maneira prática, né? Porque o peso, né? Ele está associado à unidade. Então, cada unidade tem N pesos, né? Se a minha unidade ela tem 5 entradas, logo eu vou ter 5 pesos. Então, a derivada, né, daquela função em relação àquele peso vai depender da entrada dele. Então, aqui eu estou aplicando a regra da cadeia, né? Eu pego o erro da unidade, ou seja, o gradiente da unidade, e multiplico pela entrada desse peso. Basicamente é isso, né? A forma do gradiente descendente, ou da descida do gradiente, né? Outro nome que é dado para isso. Aí no final eu vou atualizar o bias, né? Se estiver usando o bias, né? Porque se ele não estiver usando o bias, né? Ele não vai nem entrar nessa condição aqui. Mas se eu estou usando o bias, e na maioria das vezes eu vou estar usando, né? Porque é padrão que se use o bias, né? Eu vou fazer um processo parecido. Qual que é a única diferença? A única diferença é que o bias ele não tem uma entrada. Então eu pego só o learning rate, né? Aquele mesmo parâmetro que eu defini, que controla a intensidade dessa atualização, multiplicado apenas pelo gradiente da unidade, ou seja, é o mesmo valor. Mas ele não tem uma entrada. Repare que para atualizar o peso, eu multiplico pela entrada do peso. Mas para atualizar o bias, não. Eu multiplico por 1. Por quê? Porque lá no cálculo, né, se você for derivar, lá você vai ver que a derivada da entrada aqui vai resultar em 1, né? Vai ser em 1. E o bias ele não tem entrada, né? Então eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo sobre isso, mas isso aqui vem lá do cálculo também. Finalizando, né? Ele vai calcular os erros depois, né, que todas essas etapas aqui foram feitas. Então, ele vai calcular o erro, né, nessa época atual, ou seja, depois que essa época passou. Aí ele vai mostrar o erro, né, total dessa época atual e a média do erro, né. Aí ele vai pular para a próxima iteração. Então aqui eu considerei tudo isso que eu falei até agora foi em uma época, né? Lembra que eu falei que é um processo iterativo que acontece em várias épocas, em várias iterações? Então, essa aqui foi uma iteração. O que vai acontecer quando eu pular para a próxima iteração? O mesmo que a gente falou até aqui. Ele vai repetir tudo isso de novo. Então ele vai fazer isso, ver qual que foi o erro, né? Então eu vou fazer as previsões, calculo o erro, ajusto os parâmetros, verifica como é que está o erro. Depois pula para a próxima iteração, faz as previsões, calcula o erro, ajusta os parâmetros e vê como que está o erro. Então ele vai ter um histórico desse erro, né? Agora fica até mais fácil para eu falar, né? Já que eu estou aqui no ponto histórico, né? Fica mais fácil. Eu vou até voltar para a página inicial aqui desse projeto. Eu vou mostrar o que seria esse histórico, né? Aqui na pasta testes. Na pasta testes. Pasta testes é a pasta dos exemplos que eu testei. Dos exemplos que eu criei aqui para testar o modelo, né? Aqui no teste de integridade, né? Você entrar aqui no readme do projeto mesmo, né? Ele vai ter aqui caminho para o arquivo de teste de integridade. Ele fica lá na pasta testes, classificação, XOR. Lá dentro da pasta testes mesmo, né? Ele é um exemplo que eu criei, só que ele é um exemplo específico para testar a integridade, ou seja, testar que quando eu faço uma atualização no projeto,
né, ele não é alterado, né? A última atualização que eu fiz, né, o último commit que eu fiz, ele foi feito dia 30 de dezembro de 2024, né? E obviamente eu faço esse teste, né, toda vez que eu atualizo. Então, a última atualização até o momento da gravação desse vídeo foi dia 30 de dezembro de 2024, do ano passado, né? E eu tinha feito esse teste também, né? Por último, né? Esse teste aqui, ele mede se está tudo como deveria estar. Eu criei algumas condições para verificar, né? Se esse aqui está tudo certo. Mas eu vou focar aqui, eu já falei sobre esse teste nos vídeos anteriores, né? Eu vou focar mais nesse histórico. Repare que o erro antes do treinamento começar, ele era 1,006 e tal. Para o problema do XOR, né? Nesse exemplo do XOR que eu criei. Aí, os erros depois que o treinamento ele começou, ele caiu um pouquinho. Eu usei uma taxa de aprendizado bem baixinha, então ele vai fazendo por etapas, né? Bem devagarzinho. Então, na época 0, ele está aqui, 1,005, caiu um pouquinho, né? Aí na época 1000, aqui porque eu dei intervalos, eu não mostrei de 1 em 1, né? Eu treinei por 9.000 épocas e eu mostrei a cada 1000 épocas, né? Eu configurei para ele mostrar só a cada 1000 épocas, para não ficar muita informação, né? Para resumir mais, isso é comum também, a gente coloca para mostrar a cada de tantas em tantas épocas, né? Então na época 0, ele já diminuiu um pouquinho, fez a primeira etapa. Na época 1000, diminuiu bastante, 0,09, 0,9 no caso. Diminuiu bastante já. Na época 2000, caiu mais um pouco. Está caindo em precisão de casas decimais aqui, se você for ver. Na época 3000 já caiu bem mais. Ó. Na época 4000 caiu bem mais. Foi caindo até chegar na última época, né, que foi quando o modelo ele parou, porque atingiu o número máximo de épocas. Ele chegou em 0,02, é um valor bem baixo aqui para o problema do XOR, né? E aqui, no caso, foi os testes, né? Logo em seguida, quando eu termino o treinamento, eu já programei para ele, já programado para ele calcular, então, as previsões de cada classe, né? E está previsto corretamente, né? No problema do XOR, quando os dois são 0, é 0. Quando um deles é 1, é 1. Então, o outro aqui, quando um deles é 1, é 1. E quando os dois é 1, é 0. Então, tá certo. Isso aqui é o problema do XOR. Então, aqui eu mostrei, né, de maneira mais prática aqui, o que está sendo feito, né? Naquela explicação da imagem que eu criei, naquele código que eu criei, né? Aqui é uma explicação mais didática, mais aplicada aqui. Então tem mais detalhes sobre esse projeto, se vocês quiserem ler e tal, informações, né? Tem até aqui um link do repositório de uma versão mais antiga, né? Que vocês podem consultar também, que esse teste ele vai estar diferente, né? E tal, por causa das atualizações, né? Que eu fui fazendo aí no ano passado aí. E a versão mais recente, como eu falei, foi lançada dia 30 de dezembro de 2024, né? Foi a última atualização que eu fiz até o momento da gravação desse vídeo, né? Até o dia 16 de fevereiro, que foi a data que eu estou gravando esse vídeo. A última atualização que eu fiz, a última vez que eu mexi nesse projeto foi dia 30 de dezembro de 2024, né? E obviamente eu fiz aquele teste de integridade também nessa data. E é isso, né? Esse vídeo ficou bem extenso, eu espero ter conseguido abordar, né? Todos os tópicos aqui desse projeto. Esse meu projeto aqui que eu criei, né? No ano passado, 2024, né? Eu gostaria de ter a opinião de vocês, se vocês gostaram desse vídeo, né? Dê um like nesse vídeo e tal, o que vocês acharam, né? Para eu trazer mais conteúdos desse tipo aqui no canal, se vocês quiserem e tal. Que é algo que eu gosto bastante, né? Realmente eu gosto muito desse tema. É isso, né? Esse é o meu projeto, né? Se vocês quiserem ver mais vídeos desse projeto, né? Falem pra mim. Eu vou estar postando mais vídeos desse tipo no canal e eu vou estar trazendo mais conteúdo relacionado à inteligência artificial aqui no canal. E até sobre coisas de cálculo também. E é isso.